Olá pessoal, hoje agora nós vamos realizar a medida de tensão elétrica, né? Com o multímetro, na sequência aí de uma demonstração prática a respeito de tudo aquilo que foi comentado, né, na aula sobre tensão elétrica, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer algumas medições de tensão de corrente contínua, né? É uma corrente de polaridade. Por exemplo, se eu pegar essa pilha aqui, a gente tem aqui o borne positivo, né? E o borne negativo. Então ela é uma tensão polarizada, tá? Aqui também uma bateria de lítio, né? Depois nós vamos medir uma bateria grande, onde o positivo fica aqui, tá? Ele tem um aviso que tem um sinalzinho mais aqui, que é o positivo, e aqui o negativo. Eu vou colocar, como eu sei que essa bateria é 3 volts e essa pilha é 1,5 volts com corrente contínua polarizada, eu vou deixar aqui o multímetro na escala de 20 volts. Então, qualquer medida aí até 20 volts, eu consigo medir perfeitamente com esse multímetro aqui, tá bom? Então eu vou fazer a medição. A ponta de prova vermelha eu posso colocar no positivo, que é a parte de baixo dessa moeda aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, no cantinho que ela sobe a borda, e aqui é o negativo. Então negativo e positivo, ele deu lá uma tensão de 2,72 volts, né? 2 volts 700 milivolts. Ou seja, essa bateria está fraca, tá? Porque essa bateria ela tem que dar aproximadamente 3.300 a 3.200 volts para que ela esteja boa, tá? Ou seja, eu troquei essa bateria aqui de um controle de uma chave de cliente. Então essa bateria está ruim, tá bom? Essa pilha aqui, ela dá 1,5 volts corrente contínua. Então eu vou realizar aqui a medição, né? Olha lá, deu 1 volt. Então não deu 1,5, tá? Como não deu 1,5 volts, também essa bateria, aliás, essa pilha está ruim, tá? Eu não sei se está dando para vocês enxergar, mas deixa eu focar aqui. Bem aqui, ó, tá dando, tem um ponto, é 1,01, ou seja, 1 volts ponto 1, tá? Então a bateria está fraca também, tá bom? Se eu inverter a polaridade, se eu medir errado, não tem nada, não acontece nada com o multímetro, simplesmente ele vai avisar lá, ó, sinal negativo lá no display, tá? Aquela bateria de lítio pequenininha também. Se eu inverter, vou colocar o positivo aqui, ó. Positivo aqui e o negativo aqui, ó. Pronto, coloquei, ó. Tá vendo como ela deu uma medição invertida, ó? Tá? Agora vamos medir uma bateria de chumbo ácido. Eu vou fazer uma medida da tensão de uma bateria chumbo ácido, né? Que é uma bateria de 12 volts, tá bom? Então, como eu sei que ela dá 12 volts, eu posso deixar também o multímetro na escala que mede de 0 a 20 volts, tá? Então, posso ligar aqui na tensão de corrente contínua, né? E vou realizar a medida da tensão da bateria. Então, vou colocar aqui a ponta de prova preta eu coloco no negativo e a ponta de prova vermelha no positivo, como sempre, né? Deu lá, 12 volts, ponto 25, tá? O que acontece se eu inverter a polaridade? Na verdade, não vai queimar, não vai trazer grandes consequências. Simplesmente vai avisar lá no display, lá, ó, um sinalzinho negativo, dizendo que você ligou o multímetro invertido para poder fazer a medição de tensão, tá? Aqui eu voltei ao normal. Olha lá, realizei a medida. Então, é super simples fazer a medida de tensão elétrica, tá? Lembrando, quando você for testar a tensão elétrica de um circuito ou da própria bateria lá no carro, não tem problema a bateria estar ligada, tá? Aqui vai estar conectado ao positivo, vai alimentar motor de partida, toda a parte elétrica do carro. Desculpa. E aqui vai estar ligado ao negativo. Beleza. Eu posso chegar e ligar o voltímetro em paralelo. Então eu não vou desfazer ligação,
não vai passar corrente por dentro do multímetro nesse momento, porque é medida de tensão, né? Então eu posso simplesmente realizar a medida de tensão da fonte, né? Seja a bateria chumbo ácido, seja da pilha com 1,5 volts, seja da bateria de lítio, aquelas baterias pequenas de 9 volts. Então, a aplicação do multímetro na medida de tensão, ele vai muito além da área automotiva. Você pode fazer diagnóstico em controle-chave, controle de portão, calculadora, o mouse, né? Você está usando o mouse lá, de repente começa a falhar, então você quer saber se é a pilha que está gasta ou não. Aí você pode pegar a pilha, fazer a medição, né? Coloca o multímetro na escala de corrente contínua, né? Até 20 volts. Você consegue medir controle de portão, mouse, relógio, pilha de balança, bateria de alarme. Então você consegue realizar vários tipos de diagnóstico aí, simplesmente botando a escala aí de medida de tensão na corrente contínua, tá bom? Já nessa outra escala aqui, é a escala de corrente alternada. Ou seja, aí nesse caso, seria para fazer a medição de tomada elétrica. Eu vou realizar uma medida de tomada elétrica só para você ver como é que é feito a medição, tá bom? Dando sequência aqui, usando o mesmo multímetro, porque o multímetro ele é multiteste, né? Você consegue realizar várias medições com ele. Ao invés de girar a chave seletora para a minha esquerda, eu vou girar a chave seletora para a minha direita, debaixo do Vzinho de tensão, onde tem aquele sinal de tiozinho, né? Que é a corrente alternada. Nesse caso não tem polarização, tá bom? Então, como eu vou medir uma tomada de casa, de residência, eu posso deixar na escala ou na 600 volts, tá? Ou na escala de 200 volts. Como eu sei que essa tomada aqui, que nós vamos medir, ela dá 127 volts, eu vou deixar na escala de 200 volts. Ah, mas olha só, o que eu posso fazer? Vamos imaginar que eu não saiba qual é a medida da tomada. Então, o que eu faço? Eu coloco sempre na maior medida. Por exemplo, eu posso usar a escala de 600 volts. Beleza, consegui focar aqui o celular. Então, nós vamos deixar na medida de 600 volts. Por quê? Pode ser que naquela tomada tenha uma tensão maior do que 127 volts ou até maior do que 200 volts. Pode ser 220, tá bom? Então, vamos realizar a medição. Vou colocar na escala de 600 volts, porque eu não sei, né, que surpresa eu posso ter ali. E vou colocar, aqui não tem polaridade, porque é corrente alternada, tá? Então, coloquei aqui, vou colocar o outro aqui, para poder, vamos ver, ó, 120 volts. Na verdade não deu nem 127, deu 120. Deixa eu colocar na escala menor, para ver se ele arredonda esse valor. R$ 122 volts, ó. Na verdade, acabei de descobrir que nessa tomada não está chegando nem 127 volts, né, que é o valor da rede normal que tem que chegar. Ou seja, tem alguma deficiência ou algum fio com emenda mal feita, alguma coisa, alguma situação aqui que está mandando aqui apenas 122, 123 volts, sendo que o correto é 127 volts. Beleza? Então, tá vendo? Já acabei fazendo um diagnóstico e descobrindo aqui alguma irregularidade na rede elétrica. Pode até ser que aqui atrás dessa tomada aqui dentro tenha algum parafuso solto, alguma emenda mal feita, alguma coisinha assim. Mas até me chamou a atenção que eu vou acabar verificando o que está acontecendo, porque o ideal é chegar a 127 volts nas tomadas aqui, tá? E quando for 220 volts. Beleza? Ah, deixa eu fazer aqui, ó. Vou colocar no 600 para não ter perigo, né? E vou colocar o preto no pininho de baixo e o vermelho no pininho de cima. Deu lá, deixa só 121 volts, né? Alternado. Tá vendo que ele não me diz se é negativo ou positivo. Por quê? Porque essa corrente ela é com frequência, ela é uma corrente alternada. Então ela não é uma corrente polarizada, né? E eu vou inverter, ó. Eu vou colocar
a ponta de prova vermelha no pino de baixo e a ponta de prova preta no pino de cima. Tá. Olha lá, ele não me avisou com um sinalzinho negativo, porque quando você coloca na escala para medir corrente alternada, como o próprio nome diz, ele não informa se é positivo ou negativo, porque é uma corrente, é uma tensão, né, que trabalha com frequência, né, e trabalha com ciclagem, né, com ondas senoidais de maneira alternada, tá certo? Então ele não vai te informar, porque isso aqui não é polarizado. Beleza, pessoal? Espero ter finalizado aí, né, essa aula sobre tensão elétrica, e não perca a próxima aula, que será sobre corrente elétrica. Corrente elétrica exige muita atenção, porque você, principalmente na hora que for mudar as pontas de prova aqui, tá? Para você escalonar o multímetro corretamente, para poder não queimar o multímetro. É sempre na medida de corrente elétrica que o pessoal queima o multímetro, beleza? Então não perca a próxima aula.